É importante que a gente tenha em mente que o nosso planeta ele tem uma atmosfera gasosa e que, portanto, essa atmosfera deve ter algum valor de pressão bem determinado, uma vez que é uma amostra gasosa e hoje nós sabemos que os gases, todos eles são definidos por um conjunto de propriedades, entre elas pressão, volume, temperatura e número de mols. Agora, não é, talvez, trivial como que é feito o valor da medida desta pressão atmosférica, uma vez que nós não temos uma parede em torno do planeta Terra, através do qual a gente possa fazer essa medida. Então, essa medida, na verdade, é feita usando a interação da atmosfera com um sistema nosso de controle. E, para isso, a gente faz a referência. Quem fez isso pela primeira vez foi Torricelli, usando um barômetro de mercúrio. Então, o Torricelli pegou um prato e encheu de mercúrio líquido, certo? Mercúrio. Aí ele pegou um tubo, como se fosse um tubo de ensaio, porém bastante grande, né? Fechado numa das extremidades, aberto na outra, preencheu esse tubo com mercúrio até a boca, virou o tubo e colocou dentro do prato. Então ficou um aparato mais ou menos assim. E o mercúrio que estava dentro, preenchendo todo esse recipiente, ele desce até uma certa altitude. Qual que é essa altitude aqui? Exatamente 76 centímetros ou 760 milímetros de mercúrio. O que sobrou aqui, digamos, numa versão mais simplificada do problema? Sobrou vácuo. O que seria o vácuo? Seria a ausência de matéria. Não existe matéria aqui dentro, pelo menos não de maneira apreciável. E por que o mercúrio desceu, mas ele não desceu completamente? Por que ele parou numa certa altura? Porque a gente tem que pensar o seguinte, aqui existe uma secção transversal nesse tubo, esta massa de mercúrio presente dentro do tubo, essa quantidade de mercúrio, ela tem uma certa massa, certo? E ela vai, no momento em que ela desce, ela vai querer empurrar essa massa de mercúrio aqui do prato para cima, certo? Só que para que essa massa de mercúrio do prato para cima suba, o que tem que ser empurrado para cima? A própria atmosfera, que tem um peso, que tem uma massa. Então o Torricelli reconheceu isso. O mesmo princípio, a atmosfera quer descer, porque ela está sendo puxada pela gravidade. Se ela quiser descer, ela vai ter que empurrar o mercúrio do tubo para cima. Por que essa altura aqui de 76 centímetros, ela é, digamos assim, estável? Porque ela é a altura na qual o peso da coluna atmosférica empurra o mercúrio para cima com a mesma taxa com que o mercúrio, ou com a mesma tendência que o mercúrio empurra a atmosfera para cima. As duas forças se equilibram. Isso significa que uma coluna com 76 centímetros de altura contendo mercúrio tem a mesma massa da coluna de ar atmosférica na mesma secção transversal. Ou seja, a pressão causada pela coluna de mercúrio é a mesma pressão causada pela coluna de atmosfera que está do lado de fora do tubo. Então a gente pode dizer que a pressão de uma atmosfera é igual a valor de 760 milímetros de mercúrio de pressão. Então isso daqui é uma unidade de pressão indireta. Parece altura, mas a gente correlaciona isso com pressão. Isso aqui aonde? Ao nível do mar. Por que isso? Porque se eu subir numa montanha muito alta, como por exemplo o Everest, nós temos 8,8 km a menos de atmosfera. Então a quantidade de gás presente nessa região vai ter que ser descontado e o valor da pressão atmosférica vai ser menor. Então à medida que eu subo numa montanha, a pressão atmosférica cai. À medida que eu desço para níveis abaixo do nível do mar, por exemplo, no Mar Morto, que está situado abaixo do nível do mar, o valor da pressão atmosférica vai ser maior do que uma atmosfera. Então isso daqui seria uma medida relativa a uma situação de referência, nível do mar, uma atmosfera. No sistema internacional, pressão é definida como força sobre área, força medida em newtons, área medida em metros quadrados, e isso daqui é a mesma coisa que Pascal, ou seja, Pascal é Newton por metro quadrado. Quanto que vale uma atmosfera em Pascal? Exatamente o valor de 101.325 Pascal, que é um valor determinado por manômetros de precisão, certo?
Só que para cálculos, digamos assim, de precisão, a questão desse número não ser redondo, ela atrapalha um pouco a gente. Então foi definido uma unidade adicional, chamada bar, e o bar, ele arredondou esse valor aqui. Então a gente diz que um bar é exatamente 100.000 Pascal. Hoje em dia nós temos o bar como a nossa pressão padrão. Então eu vou colocar aqui o símbolo padrão. Ou seja, ela é a nossa pressão de referência. Quando eu preciso me referir a um sistema de referência, em termos de pressão, eu vou me referir à pressão que ele suporta em unidades de bar, que, no caso, é correlacionado diretamente com o Pascal. A atmosfera não é mais uma unidade padrão. Aquela questão de CNTP em termos de atmosferas, isso não é usado mais do ponto de vista de um estado de referência. Agora, claro que esses dois valores aqui podem aparecer num livro, por exemplo, no momento que você resolve um exercício. Pode ser que você tenha que converter um valor desse ou outro. Então, as proporcionalidades que terão que ser usadas serão essa daqui e essas duas aqui. Com essas três, nós podemos converter milímetro de mercúrio em atmosfera, ou em bar, ou em Pascal, atmosfera, em qualquer uma delas, e assim por diante. Tudo bem?